Armada Geral, Eduardo Costa. 1h17 na Itatiaia. O Nicolau, meu visitante ilustre, está lembrando aqui, é verdade. Nós estamos assim com mais de 50, temos que ter 3 pares de óculos, não é isso? Todo mundo já sabe, mas é bom repetir. Um para perto, um para longe e o outro para achar os dois. E sabe onde você faz, né? Ótica Carijós, armações, óculos solares, lentes transitions. Olha, é especialista em Varilux e crisal antirreflexo. Você dá um checão lá para o Santo Antônio, para o São Antônio, para 100 dias, viu? Ótica e Laboratório São Paulo 1052. Telefone 3213-1209. Nós não estamos nem no dia dos namorados, você já compra óculos solar, aqueles de escuro, bacana para o seu pai, para presente no dia dos pais, tá? E dá o cheque para o dia dos pais. O São Antônio aceita. Estou recebendo aqui mais uma vez, Marco Antônio. Está escrito Marco Silva aqui, que a produção caprichou, mas é Marco Antônio Silva, né? É isso mesmo. Então tá. O Marco Antônio Silva, professor, autor e consultor educacional. Boa tarde. Boa tarde. Boa Olha, tarde aos amigos aí da Itatiaia. A gente vem aqui, Eduardo, e é muita gente que assiste a gente, né? Muita gente comenta, manda abraço para você. Coisa Eu falo boa. que não dá para citar um por um aqui quando, né, mando um abraço para você, mas em nome de todos, né, eu estou mandando um abraço aí das pessoas que me pediram para falar com você. Graças a Deus. E olha, eu sou muito grato àqueles que vêm aqui para nos ajudar a esclarecer. Caso do presidente do Sindicom, doutor Carlos Eduardo, agora as advogadas, tem a Caroline agora, tem a Fernanda Nigra, a Daniela, e com certeza absoluta, essa prosa nossa aqui agora vai ajudar muita gente. Muita gente. Atenção, nós vamos falar, meus amigos, sobre 2 coisas que todo dia vocês ouvem dizer no rádio e da televisão. Enem e SISU. Para que você entenda, eu paguei escola a vida inteira. Eu não conseguia passar na escola pública. Eu sonhava estudar no Municipal São Cristóvão, mas não conseguia passar. Paguei, porque eu tinha que trabalhar e pagar. Depois chegou a hora da minha filha estudar, eu pude pagar uma escola boa para ela. Mas nem assim foi suficiente para que ela passasse em escola federal. Então ela foi fazer curso, assim como eu, na particular. Ainda assim, e sabendo que tem outra filha pela qual talvez eu tenha que pagar, eu sou a favor de todas as políticas para ajudar os mais humildes a chegarem. Então, doutor, para que todo mundo entenda melhor, como é que funciona a política de reserva de vagas ou de cotas para negros, pardos e índios que estudaram o ensino médio em escola pública? Vamos lá, Eduardo. Olha, essa lei foi sancionada ano passado pela presidente Dilma, né? Depois de uma luta muito grande, né, dos movimentos negros, dos movimentos sociais, exigindo que houvesse um tratamento diferenciado para as pessoas que não tinham as mesmas condições daqueles que frequentam a escola privada. E aí, nessa lei, ficou determinado que 50% das vagas de universidades federais hoje estariam destinadas aos estudantes que viessem da escola pública. Os outros 50% aos estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede privada. Dentro desse quadro, Eduardo, quem for negro, pardo ou índio também terá, nesses 50% de vagas, se ele cursou em escola pública todo o ensino médio, ele terá seu espaço também. Como é que o governo vai calcular, né? As universidades vão calcular o percentual? Eles vão pegar o censo de 2010, o último censo feito pelo IBGE, e vão definir em cada estado da federação qual que é o percentual de negros, de pardos e de indígenas. E na hora que forem fazer a seleção dos estudantes, o percentual de alunos que vieram de escola pública no ensino médio, que vão entrar na universidade, tem que ser proporcional ao número de negros, de pardos e índios daquele determinado estado. Tem um outro detalhe aí também, Eduardo. Dentro desse quadro de vagas reservado para as escolas públicas, dentro desses 50%, 25% delas serão destinadas àqueles estudantes que tenham a renda per capita, ou seja, renda para cada um da família, que não ultrapasse 1,5 salários mínimos. Então, esse estudante mais pobre, ainda que os demais, terá mais oportunidades, porque 25% das vagas totais das universidades federais estarão reservadas para esses estudantes. Doutor Marco Antônio, quando a pessoa fala comigo assim, não, Eduardo, tem que melhorar a educação. Claro que eu concordo. Claro, nós temos que melhorar a educação e que os melhores chegarem. Mas, por outro lado, quando diz assim, vai piorar a qualidade do ensino superior e dos profissionais que vão se formar, eu não consigo acreditar nisso, porque no meu caso, pelo menos quando fiz o curso superior e outros de pós-graduação, há uma diferença tão grande, gente.
A única coisa que pode fazer falta mesmo é português. Mas matemática, química, biologia, o sujeito que está fazendo comunicação nunca mais vai ouvir falar disso. Então é o seguinte, o senhor que estuda o assunto, dá para acreditar que essas cotas, essas reservas de vagas podem piorar o nível dos profissionais com curso superior nesse país? O Eduardo, que o ensino tem que melhorar a qualidade, isso é indiscutível e todos nós brigamos por isso hoje, né? Agora, o que acontece, atualmente eu estou terminando o doutorado na UFMG, e a gente convive com os alunos que estão entrando na graduação e que são alunos chamados cotistas. Esses estudantes, Eduardo, eu acho que muitos não esperavam que um dia estariam cursando a universidade do porte da UFMG, por exemplo. E eles se superam. Porque na hora que teve a oportunidade, que lutou por aquilo, chega lá dentro, a pessoa se desdobra, ela estuda mais. Há uma vontade dos professores em auxiliar de uma forma diferenciada quando necessário esses estudantes. Existem auxílios de manutenção desse estudante hoje dentro da universidade. Então, quando você vai fazer uma comparação final do rendimento desses estudantes, é um rendimento semelhante ao daqueles outros estudantes que vieram da rede privada e que já tinham a outra bagagem. Ô, gente, toda vez que eu vou fazer uma matéria, participar de um debate, que eu visito o campus da UFMG, eu fico impressionado com a quantidade de carros, gente. Quer dizer, é raro você ver um aluno da UFMG que não tem um carro. Ô, Eduardo, mas qual que é o problema se a pessoa fez vestibular e entrou? Nenhum, parabéns para ela. Mas nós precisamos fazer chegar mais gente lá, que chegue de ônibus pelo Antônio Carlos, sabe? É simples, gente. É simples. O UniBH, no meu tempo, era a FAF-BH, ficava aqui no Antônio Carlos. Eu saía de casa, no finzinho do meu curso, saía de casa às 5 horas da manhã, ia para a Rádio Guarani. Trabalhava lá até 11h30. Saía de lá, ia para o Jornal de Minas, na Francisco Salles, que não é tão longe, ia correndo para lá a pé, onde trabalhava de 11h30 até 2 da tarde e ganhava, porque o jornal estava ruimzinho das pernas, mas eu ganhava lá, tinha comida, eu comia lá e escrevia para o jornal. Dali 2 horas da tarde, eu fervia para o Diário da Tarde para fazer estágio na polícia, também sem receber. 7 horas da noite, com o da condução, eu ia aqui para o São Cristóvão, aqui para Lagoinha, para fazer o meu curso. Daqui, eu acabava de chegar em casa. O dia que não tinha dinheiro para 2 conduções, eu vinha a pé, da Rua Goiás até aqui a Antônio Carlos, estudava e 11 horas da noite ia para casa. Eu me lembro perfeitamente da quantidade de gente que fazia a mesma coisa que eu fazia, gente que está hoje com a profissão consolidada e tal. Agora, doutor, a grande pergunta é, como um candidato consegue entrar na universidade pública, de preferência a UFMG? Dê uma dica aí para os que estão nos escutando e que querem a luta. Vamos lá, Eduardo. Olha, esse candidato, em primeiro lugar, ele precisa de fazer o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? Fazendo o Enem, você terá a sua nota e, um pouquinho mais tarde, o governo federal abre inscrições, tudo pela internet, para o SISU, que é o chamado Sistema de Seleção Unificado. Lá no SISU você vai ver as vagas disponíveis em todas as universidades federais do país que aderiram, e lá você vai saber quantas vagas existem para cada curso, etc., fará sua inscrição e automaticamente, pela sua nota do Enem, você será selecionado ou não para entrar na Universidade Federal. Daqui a pouco, eu vou ficar com o professor mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou perguntar para ele o que é Enem e o que é SISU, para a gente explicar melhor para você e para todo mundo, tá bom? 1h25 na Itatiaia. O Marco Antônio Silva, professor, autor e consultor educacional. O que é o Enem e como é que ele funciona? Essa semana todo mundo ouviu falar, mais de 7 milhões se inscreveram no Enem. Para quê? Foram quase 8 milhões, né, Eduardo? 7 milhões e 800 mil aproximadamente. Você sabe que o Enem é o segundo maior teste do mundo. Só perde para a China. Só para a China. E também está explicado, lá tem 1 bilhão e quantos? 300? 1.300, cada hora nasce mais 1 milhão. Enquanto a gente falou aqui, já nasceram mais uns 3 ou 4, né? Bom, o Enem, ele é um exame nacional, como o próprio nome diz, do ensino médio. É um exame que é patrocinado, organizado e executado pelo governo federal, pelo MEC, o Ministério da Educação. O MEC faz esse exame, é a mesma prova no Brasil inteiro. Com isso, eles avaliam como funciona o ensino médio no país e também tem as notas, as pontuações que o estudante pode utilizar para entrar no ensino superior ou mesmo para ter o diploma de ensino médio, aqueles que ainda não têm e já têm 18 anos, Eduardo. Eu acho que o Enem é uma boa por muitos motivos, principalmente pelo fato que ele retira do estudante aquele desespero de um dia do vestibular, que ele está tenso no meio daquele mundo. O Enem permite
O senhor entende assim? O senhor que é estudioso, que é especialista, ele permite avaliar melhor o conhecimento de cada um? Sim, o Enem, ele parte de uma concepção pedagógica muito moderna, muito atual, que é a concepção de letramento, Eduardo. Em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte: há uns anos atrás, quando nós estávamos fazendo vestibular, eu, você e muitos dos nossos ouvintes, a gente tinha que decorar muitas fórmulas matemáticas, fórmulas de física, datas de história, para fazer prova. Hoje não. O Enem tem a concepção de letramento, que significa o quê? Você tem que ter o conhecimento, mas o conhecimento só é válido se ele for aplicável no seu dia a dia. Então, um bom exemplo: não adianta eu saber equações matemáticas se eu não sei pegar um contrato e ler quanto de juros estará embutido ali quando eu estiver fazendo uma compra financiada. Aliás, os brasileiros estão precisando de aprender isso, porque tem muita gente entrando em muito errada por causa disso, né, Eduardo? Faz um financiamento e às vezes paga 3 ou 4 vezes mais porque não sabe fazer essas contas. Não adianta eu saber alguns conhecimentos históricos se eu não consigo compreender, por exemplo, a situação atual do país, a situação política, se eu não sei avaliar o passado de algum candidato, por exemplo, na hora de votar, se eu não sei perceber alguma perspectiva de futuro nas propostas deles baseadas na história. Ou então não adianta eu ser alfabetizado, se eu não consigo pegar, por exemplo, uma receita simples de algum produto culinário e fazer uma leitura e interpretar. Se eu não sei pegar um manual, por exemplo, de algum produto eletrônico e ler e compreender como manuseio aquele produto. Com isso, então, o Enem passou a adotar essa política de letramento nas provas, ou seja, cobra-se do estudante a capacidade de aplicar esse conhecimento no cotidiano. Então, são provas inteligentes que não exigem um decoreba, mas uma capacidade de utilização do conhecimento. E é a partir das notas no Enem que o cidadão vai acessar o SISU. Isso mesmo. Então, o SISU é o quê? É o Sistema de Seleção Unificado, ou seja, todas as universidades federais que participam do SISU, e hoje são praticamente todas no Brasil, em Minas Gerais são todas as federais mineiras, elas disponibilizam as suas vagas num sistema informatizado que está disponível via internet. O cidadão, então, ele quer fazer, por exemplo, medicina. Ele entra no site do MEC, o site é simples de manusear, é autoexplicativo, muito interativo. Lá aparecem todas as vagas de medicina no Brasil inteiro. O estudante, então, fará a sua inscrição, Eduardo. No final de cada dia, geralmente a inscrição fica aberta em torno de 10 dias. No final de cada dia, por causa da informática avançada hoje, o MEC faz uma parcial. Então, ele permite àquele estudante que fez a inscrição saber se naquele dia fossem fechadas as inscrições, se ele seria contemplado ou não naquela universidade para a qual ele fez a inscrição. No segundo dia se faz a mesma coisa. O interessante é que durante esse período da inscrição, o estudante que sentir que não está sendo possível para ele, que ele não vai ter chance na universidade para a qual ele se inscreveu, ele pode mudar a sua inscrição e passar para outra universidade. E, na verdade, cada estudante também tem direito atualmente de se inscrever para 2 universidades, em qualquer parte do país. Assim que ele muda de inscrição, a inscrição anterior é anulada. Então, é um sistema extremamente interessante e que dá chances à pessoa de monitorar a possibilidade dela entrar ou não em determinadas universidades públicas federais. Bom, então, essa prosa dá para render até a semana que vem, mas como nós temos que parar, eu queria te perguntar uma coisa muito importante, Marco Antônio. Já dá para perceber que o perfil do estudante das escolas públicas, ou seja, escolas de graça do nível superior no país, está mudando? Ah, já dá para perceber, Eduardo. Porque hoje 50%, no mínimo, dos estudantes que estão nas universidades federais, entrando atualmente, são estudantes vindos da escola pública. Houve, na época, uma discussão de que algumas escolas públicas são de alto padrão, que existe um nível de ensino diferenciado, que seria vantajoso, que seriam os colégios militares e os Cefetes. Porém, o percentual dessas escolas é um percentual muito pequeno nesse contingente de pessoas que entram nas universidades. Queria aproveitar só um pouquinho, Eduardo, que vale a pena chamar a atenção para um fato. Já sei que nós gastamos um tempo enorme aqui do seu programa, mas muitos estudantes que não conseguiram entrar na Universidade Federal, nós temos hoje muitas universidades particulares nesse país, que são universidades de muito boa qualidade. Você mesmo acabava de relatar que passou pelo ensino privado e fez uma carreira brilhante no jornalismo. Então, é possível ir para a universidade privada e fazer uma boa carreira profissional? É. O que eu queria chamar a atenção, Eduardo, é que o pobre, aquele que a família não tem recursos, hoje ele pode estudar na universidade privada sim, Eduardo. É muito bem lembrado. E o exemplo mais gritante, nós destacamos muito aqui, é a Quícera. Quícera, me dá notícia depois, é a Quícera do Alto Veracruz,
menina pobre com P maiúsculo, cursando medicina na PUC Minas e ainda com uma bolsa de auxílio de passagem. Que bacana, né? Eu vi a história dela, eu ouço o seu programa sempre, eu estava te falando, eu ouvi você falar da história dela. Então é o seguinte, se você é um estudante que não tem recurso, a família é pobre, etc., hoje as suas condições para estudar são muito melhores do que aquelas que eu tive alguns anos atrás, que o Eduardo teve. Se você fizer hoje uma boa prova de Enem e entrar na universidade privada, você poderá ser contemplado com a bolsa do ProUni, então você não vai pagar nada ou vai pagar um valor muito pequeno da sua mensalidade. Além disso, se você não é contemplado com essa bolsa total, você pode ainda solicitar o FIES. FIES é um programa de financiamento estudantil. Pelo FIES, você estuda e quando tiver formado, você pagará a sua faculdade. Agora, vale chamar uma atenção. Se você for um estudante de medicina ou de qualquer curso de magistério, quando você se formar, se você trabalhar na rede pública por 8 anos, você não tem que pagar nada. O próprio governo assume a dívida porque compreende que você está contribuindo para o desenvolvimento social do país. Então, aquele menino, hoje eu via seu programa de manhã, Eduardo, eu te falava lá no seu programa na Record, quantos jovens que optam pelo mundo do crime, que optam pelo caminho errado. Hoje você, que está me ouvindo em qualquer lugar hoje, né, de Minas Gerais, por mais difícil que seja a situação, você pode sonhar, planejar e, de fato, estudar numa universidade privada, universidade pública, em qualquer curso, se você tiver empenho, boa vontade e dedicação. Bacana demais. Nós vamos combinar outra visita sua para a gente seguir nesse assunto que é muito legal. Obrigado, Marco Antônio. Eduardo... Qual que é o contato para quem quiser falar com o consultor, professor, palestrante e entendido do ramo? Eduardo, o meu site é professormarcosilva.com.br. Eu queria chamar a atenção lá, as pessoas têm meus contatos, artigos publicados, entrevistas em jornais, TV, estão lá disponíveis. Eu queria aproveitar o ensejo, Eduardo, e dizer o seguinte: as empresas ou as federações que estiverem interessadas, eu tenho rodado muitas escolas, sobretudo as mais pobres, fazendo divulgação, mostrando essas possibilidades de entrar na universidade. Se alguém tiver interessado em patrocinar materiais, meu interesse nem é comercial, tá, Eduardo, nesse caso. Se alguém quiser patrocinar materiais que a gente está construindo, cartilhas, para facilitar esse encontro com esses estudantes, entra lá no meu site, manda os contatos que nós vamos conversando, uma maneira boa de vocês auxiliarem nesse momento. Bacana, ele entra com a consultoria de graça, alguém paga os panfletos, olha que bacana. Ou, você pode, viu, gente boa, você pode sonhar. Agora, tem que saber sempre que é difícil, não tem nada fácil não. Fácil não tem nada não. Ah, então não, é uma luta para você entrar na faculdade, formar e depois para arrumar emprego, mas tudo, não é não? Agora você tem 2 caminhos, 3. Esforçar, estudar. O segundo, virar mais um vagabundo e morrer antes dos 25. E o terceiro, ir pra praça e... Senta e chora, senta e chora, senta e chora. 1h45. Você tá precisando de fazer compra, gente boa.